A nossa história começa com alguém dizendo: alguém disse que reencarnação é como uma roda de roleta. Você pode se tornar um cão, um porco ou até mesmo uma barata se rastejando no chão. E então, se você renasceu como um humano novamente, significa que você sobreviveu nessa roda de roleta. E para chegar nesse ponto, eu sobrevivi a esse jogo baseado na sorte. E comparado à minha vida anterior, que terminou em excesso de trabalho, isso é esperançoso pra mim. Mas o corpo que eu acabei reencarnando é um extra de um romance sombrio que eu costumava gostar. E bem especificamente, é um personagem que foi morto por um ex-vilão no capítulo 1, um tolo sem esperança chamado de Han Si-ha. A série então acaba mudando e é mostrado um sistema. E o sistema fala: personagem Han Si-ha, a visualização começa. Um domador Rank F sem habilidades. E está à beira da falha. Muito interessado em magia negra e atualmente está pesquisando sobre ela. Um personagem menor e devido ao seu temperamento mesquinho, não consegue superar o processo de moagem e acaba morrendo. Mana 45, resistência 13, inteligência 20. Percepção 17, charme 4 e disposição neutra maligna. O Proto então fala: droga, isso daqui é uma merda frustrante. Já é um lixo ser um vilão descartável, mas no momento da possessão também é bem horrível. O som de porcos comendo é como se eu estivesse escutando um ASMR, como um ruído de fundo básico. E aqui está o anexo de magos negros. Ele então fica se perguntando em que situação ele se encontra naquele momento. E ele pensa: por um momento, Han Si-ha, que era esperado devido à sua mana inata, foi rejeitado na academia por falta de habilidades práticas. Um dos homens então pergunta quem era aquela criança. O outro homem acaba respondendo ele, falando que era uma criança que está pedindo para entrar só uma vez. Assim então vemos o número 8. E estava falando, eventualmente, um momento infeliz em que se torna o escuro e procuram magos sombrios. Um daqueles homens então fala: se ele for para Ardell Academy, ele pode ser muito útil. Então, garoto, vem até aqui. Você realmente conhece o procedimento para participar disso? E o protagonista fala que sim. Então é dito: depois de tirar o sangue do recruta e fazer o juramento da magia negra, você pode sair desse lugar. E como que eu não saberia de uma coisa tão simples dessa? E em breve, essa organização de magos negros que o Han Si-ha irá se tornará uma força maligna bem conhecida que será totalmente destruída pelos protagonistas do romance. Se Han Si-ha contratar os magos das trevas assim, ele também será morto pelos protagonistas. Nesse caso, em vez de simplesmente seguir esse garoto, eu realmente preciso pensar em uma forma de escapar dessa cova imediatamente. O sistema então fala, sincronizando com a perspectiva de Han Si-ha: sincronização 10%, sincronização 70% e sincronização concluída. E assim fala: 1. Recomendação: fuja dos magos das trevas. O que acabou deixando o protagonista muito surpreso com aquela mensagem. Aquele homem encapuzado começa a escutar um barulho muito estranho. Ele então pergunta que som era esse e se tinha alguma coisa acontecendo no porão. Ele então fala: eu vou verificar se você valoriza mesmo a sua vida, então fique parado aí. Nessa hora então o protagonista pensa que era a hora perfeita, então ele precisava correr dali o mais rápido possível. Ele então começa a correr muito e subir nas escadas. Porém ele acaba se cansando e fala assim: parece que eu subi bastante do porão, mas onde fica o inferno dessa porta? E vendo a luz se aproximando, parece que essa é a direção correta. Ele então acaba chegando de frente para uma porta cheia de correntes. E assim, mais homens de capuz acabam aparecendo, perguntando o que estava acontecendo ali. E um fala assim: uma criança escapou do terceiro andar do porão. E ele diz que é da academia de Ardell. Será que aquele garoto poderia ser um espião? O protagonista então fica desesperado que estavam falando dele e tenta abrir de todo jeito aquela porta, porém ela nem se mexia. E ele pensa: nessa situação, a única coisa que eu posso confiar é na minha memória. E algo que até o inútil do Han Si-ha pode fazer, então eu preciso pensar. Na verdade, o Han Si-ha não tinha nenhum talento para magia branca, mas ele nasceu com mana, com quantidades impressionantes de mana, e ele simplesmente não conseguia distinguir onde usá-lo. Em outras palavras, ele só precisa controlar isso. E quando o protagonista Li Han começar a aprender magia, ele provavelmente disse para coletar o fluxo de sangue do corpo com as pontas dos dedos. Ele então fala: por favor, Han Si-ha, por favor, tenha sucesso nisso. Ele então acaba lançando a sua mana naquela porta, porém nada acontece. E ele fala: cara, isso parece estar certo, mas a minha habilidade ainda é muito fraca. De repente então, uma pata de um animal acaba aparecendo atrás dele. E quando o garoto olha para trás, era uma espécie de dragão pequeno. Ele vendo isso, ele fala que agora ele estava condenado de vez. E isso era um beco sem saída. Porém aquela criatura acaba chegando bem perto dele, parecendo que era bem dócil. E ele fica se perguntando por que um réptil estava ali. E ele pensa: parece um filhote de dragão, mas como que ele chegou até aqui? E por que ele gosta tanto de pessoas assim? Ele então fala: carinho, eu não posso te levar comigo não. Assim então aquele dragãozinho começa a chorar muito. O garoto então pega aquele dragão e sai correndo na mesma hora. E ele fala: porra, você tá tentando fazer a gente ser pego? E além disso, eu não posso adotar algo pelo qual eu não posso assumir a responsabilidade. Porém ele acaba refletindo um pouco e ele fala: talvez nessa situação eu devo preferir usar o poder dessa criatura. O sistema então fala: as estatísticas são sincronizadas de acordo com a disposição do possuidor. Assim então o charme
dele acaba aumentando algumas vezes. O sistema então fala, a habilidade de domestre está ativada. Você quer domar o filhotinho suspeito? O sistema então fala, raça e nome desconhecido. Filhote suspeito, muito amigável com você. Nível 2, mana 50, força 60. Agilidade 35, inteligência 10, sopro da chama nível 1. Ele então fala, de acordo com a mensagem, se a disposição da minha vida passada for transmitida, talvez eu possa fazer isso. Porém ele fala assim, mas espera um pouco, não deveria ter um botão para aceitar ou algo do tipo? Porém o sistema não estava falando absolutamente nada sobre isso. E ele fala, bem, que seja. Será que eu preciso dizer alguma coisa como eu vou te domar como os protagonistas de romance dizem? Na verdade, quando se trata de domesticar, eu tenho muita experiência e talento. E para isso eu tenho as minhas próprias técnicas. E a primeira técnica dessas é a garantia, dando ao animal confiança. Ele então pega aquele dragãozinho e pede para ele confiar nele. Ele então fica se perguntando se aquilo realmente vai dar certo. E o sistema fala que a domesticação foi bem sucedida. De repente então aquele dragãozinho começa a voar e brilhar. De repente então o dragão para de brilhar e apenas aterrissa no chão. E ele fica se perguntando se aquele dragão já tinha sido domesticado assim tão fácil. E ele fala, bem, tanto faz, eu vou descobrir por conta própria. Ele então fala, certo, Reptile, primeiro comando, abre essa porta agora. E a gente esperando que o dragãozinho fosse tacar um fogo e derreter aquelas correntes, ele simplesmente vai até o cadeado e dá uma mordidona arrebentando tudo. O protagonista então fala que foi um bom trabalho que o Reptile fez. Porém, aqueles caras encapuzados falam assim, então quer dizer que o rato estava escondido aqui, não é? E o protagonista fala, merda, eu achava que as coisas estavam indo bem. Os homens então acabam pedindo pra pegar aquele garoto. Então fica desesperado falando que ele deveria pensar o mais rápido possível. E se ele não conseguisse pensar, ele não ia conseguir sair daquela situação que ele se encontrava. Ele então pensa, a primeira magia de autodefesa que você aprende quando você entra na academia é uma magia literalmente que espalha fumaça e te esconde. Até alguém como Hansi Ha, que não tinha talento nenhum pra controlar magia, aprendeu ela porque é o básico do básico. E eu realmente nunca fiz isso antes, mas eu não tenho outra escolha. E depois de regular a sua respiração, concentre a sua energia nas pontas dos dedos. E imagine encher a caverna com fumaça branca e pura. Ele então fica desesperado pedindo para que por favor aquilo funcione, já que ele estava tentando limpar todas as ações malignas que aquele personagem cometeu. De repente então, todo aquele lugar acaba ficando com fumaça. E ele fica feliz que aquilo funcionou. Ele então rapidamente se dirige até a porta para tentar fugir. Porém, de repente uma coisa das sombras acaba chegando e pegando o seu pescoço. Ele então fala, eu realmente não tô conseguindo respirar agora, será que é o meu fim? E o cara fala que se ele desistir agora, ele vai matar ele sem dor. E ele pensa, isso é tudo a mesma coisa. No final você vai me matar. E eu não consigo ver o oponente escondido na fumaça. E não há saída dessa magia negra que o Hansi Ha conheça. Nesse caso, a única variável é esse dragãozinho. Ele então fala, você aí, você realmente quer sair daqui comigo? Desculpe-me, mas com minhas habilidades péssimas, eu terei que controlar você. Então eu peço pra você que você por favor coopere comigo. Nessa hora então aquele dragãozinho começa a rosnar e fica em modo de ataque. O dragãozinho então acaba voando e lançando uma rajada de fogo queimando todos os caras que estavam ali, conseguindo assim libertar o nosso protagonista daquela magia negra. E ele fala, eu realmente não acredito que você fez isso. Bom, eu realmente não acredito, mas eu devo a minha vida a você agora. E conforme o prometido, eu vou te levar comigo. Mas primeiro vamos sair dessa caverna miserável. Eles então acabam saindo daquela caverna. E ele fala, parece que estamos andando pelo deserto há 1 hora. E até agora, ninguém avista. Eu realmente não quero ser pego pelos magos das trevas novamente. E nessa hora então ele acaba vendo uma carruagem. E assim ele acaba chamando a atenção daquele homem que estava pilotando a carruagem. Ele fala, com licença, você poderia nos dar uma carona? O homem então pergunta se ele tinha dinheiro. O protagonista então pede para ele esperar um momento. E acaba oferecendo um cartão de crédito dourado. Então ele fala, uma criança patrocinada pela Academia Ardell. E eles podem classificar isso como algo fora do país. Mas eles provavelmente vão aceitar. O homem então fala que ele pode subir na carruagem. E assim nosso protagonista acaba agradecendo ele. O homem então acaba perguntando para onde que aquele garoto queria ir. E ele pensa, bem, nós corremos para fora. Mas os magos negros podem nos encontrar. E eles provavelmente não querem que suas informações vazem. E se formos descobertos, seremos mortos imediatamente. E eu realmente não tenho outra escolha. Mesmo que haja muitas pessoas que querem me matar, o lugar mais seguro nesse momento é o palco desse romance. E ele fala, por favor, me leve para a Academia de Ardell. A cena então acaba mudando para uma mulher. E ela fala, realmente, isso é incrível toda vez que eu vejo. E ela era a professora assistente do 2º ano da Academia de Ardell, chamada de Selene. E ela pensa, o luxuoso piso de mármore e o elegante lustre. Até mesmo a atmosfera dos uniformes dos estudantes passa prestigiosa. Porém ela acaba se perguntando o que era aquilo na frente dela. E ela estava olhando na verdade para o nosso protagonista, todo sujo. E ela fica se perguntando, nessa academia sagrada, realmente existe um aluno tão bruto desse jeito? Ela então pensa, quem poderia ter manchado a dignidade da Academia de Ardell? E isso logo no primeiro dia do semestre. Ah, então é você, né, Hansi Ha? Aquele que não consegue nem controlar sua própria magia
magia inata e está à beira de uma falha. E nisso o garoto estava apenas tentando esconder o seu dragãozinho. Ele então fica se perguntando quem que era aquela mulher na frente dele e se ela era uma professora. Ele então chega e pergunta se estava atrasado e ela responde que estava um pouco. Ele então pensa que se fosse outra pessoa teria brigado com ele, mas como era apenas um fracassado, ela não tinha tempo para se preocupar com ele. Então dessa vez ela iria deixar passar batido, já que para ela não vale nem um pouco a pena ficar se preocupando com uma pessoa daquele jeito. Porém ela acabou pensando, e esse cara também é simplesmente tão assustador. Há rumores de que ele é um cara muito estranho, que se envolve em magia negra com bonecas de tamanho real todas as noites, e não há nada de bom que envolve esse garoto. Mal sabe essa professora que na vida real atualmente tem muitas pessoas fazendo a mesma coisa que esse cara aí. A única coisa que muda é o fato da magia negra, mas as bonecas de tamanho real, filhote, tem um monte por aí. Ela então toca no seu ombro e pede pra ele entrar rápido. E ele acaba agradecendo ela, falando que ele vai chegar mais cedo de agora em diante. Ele então pensa que agora é o segundo ano e a atmosfera parecia bem diferente. Ele então acaba entrando na sala e todo mundo da sala tava olhando pra ele estranho. E as pessoas estavam falando que dessa vez ele veio de carruagem. E ainda era mais sombrio do que eles esperavam. O Hansi Ha então fica se perguntando, caramba mano, de todos os dias pra eu vir, tinha que ser logo no primeiro dia do semestre? E as pessoas continuavam falando dele, se perguntando se ele não iria abandonar a academia. E pelo menos ele tinha chegado dessa vez antes do professor. E como esse garoto foi promovido, ele não deveria fracassar? E os outros falam que talvez ele tenha implorado pra passar de ano. O protagonista então pensa, talvez a família do Hansi Ha tenha perdido algum dinheiro. Ou talvez algum professor viu um potencial muito brilhante no Hansi Na, e com a magia tenha escrito uma carta de recomendação pra ele. Mas de qualquer forma, ele mal chegou ao segundo ano, então realmente não está errado. E dessa vez eu preciso encontrar uma forma de sobreviver sozinho nesse mundo de novelas em ruínas. Primeiro então vamos resumir os objetivos de sobrevivência em 2 passos. O primeiro, sobreviva, aqui em silêncio. Hansi Ha, um vilão de terceira categoria que é violento e incompetente, encontra o seu fim sendo brutalmente enterrado vivo pelos protagonistas. À medida que a academia prossegue, a causa da morte do Hansi Ha permanece desconhecida, e é porque ele é um cara muito mau, mas também é um pouco perturbador. Como eu não sei o porquê ele foi assassinado, então eu viverei em silêncio e tomando muito cuidado também. E eu prefiro sofrer com excesso de trabalho 2 vezes do que ser enterrado vivo. E o segundo passo é se formar na academia com segurança. Ele então fica se perguntando por que ele ganhou vida nesse mundo. O Hansi Ha vem de uma família rica, mas as suas palhaçadas quase o fizeram ser rejeitado da sua própria família. Na verdade, um diploma da Academia de Ardell seria um plano de aposentadoria mais seguro. Os formados da Academia de Ardell são procurados por todos os lugares, e em vez de se envolver numa guerra com o protagonista e morrer como um romance original, eu viverei como um estudante comum e tranquilo, garantindo evitar todas as possíveis bandeiras de morte. De repente então o professor acaba entrando na sala. Ele então pensa, será o professor Grinch? Então se ele está aqui, então quer dizer que ele é o responsável pelo segundo ano. Isso é, ele é o professor responsável pelo exame de inscrição do segundo ano. O nome dele era Professor Grinch do departamento de magia. E ele pensa, eu ouvi dizer que o professor Grinch não era brincadeira. Até a sua áurea é muito intensa. O exame do professor Grinch é tão difícil que até o protagonista Li Han teve muita dificuldade de passar. O professor então fala que os alunos do segundo ano deste ano parecem muito bons. E ele já consegue ver que alguns alunos ali no meio se destacaram. E o protagonista pensa, é claro que todos os personagens principais estão no segundo ano, mas se o nível da classe é alto, isso significa que será ainda mais difícil para o Hansi Ha sobreviver aqui. Isso significa que a sua posição na academia é muito precária. A Academia de Ardell, onde os estudantes de 14 a 19 anos são matriculados, e tem um curso de 6 anos que é conhecido por seu currículo rigoroso. Graças a isso, a competitividade dos alunos é muito alta ali dentro, tornando uma arena de sobrevivência naquele lugar, e apenas 10% deles conseguirão se graduar com resultados significativos. Ele então pensa que era muito difícil tudo aquilo que ele estava passando, e ele pensa, como diabos eu vou competir com os personagens principais? Na história original, o Hansi Ha usou magia negra e cresceu rapidamente, mas desde que eu decidi viver em silêncio, esse método não é mais realista. O professor então fala que ainda assim há muitos e muitos alunos ali que estão muito abaixo do padrão, e a partir do segundo ano, alunos sem capacidade nenhuma não poderão continuar na academia. E o professor tinha acabado de olhar para o nosso protagonista. O professor então fala que agora ele vai anunciar o calendário dos exames de inscrição. Nessa hora então, um sistema acaba aparecendo na frente do Hansi Ha, e estava escrito, com base na sua experiência, escolha 3 matérias e faça exames escritos e práticos. Ele então pensa, ele acabou de projetar um anúncio com ilusão mágica? E para uma ilusão, isso é muito preciso. Então quer dizer que esse é o nível de magia da Academia Ardell. No entanto, podemos escolher livremente as matérias do exame. Isso significa que cada um pode simplesmente escolher as matérias que é bom, e passar nos exames facilmente, certo? E não há uma chance do exame do Professor Grinch ser tão fácil desde o começo assim. O Professor Grinch então fala que agora ele
ele vai explicar sobre todas as escolhas de matérias, e cada disciplina tem um número limitado de vagas, e será preenchido por ordem de chegada. A ordem que a sua escolha será determinada vai ser por uma seleção aleatória. E o protagonista fica se perguntando por que tinha uma loteria bem na academia mágica. O professor então fala que ele pessoalmente vai sortear todas aquelas bolas na caixa, que está com os nomes de todos os alunos para determinar a ordem deles. E o prota fica se perguntando se ele realmente tem que deixar isso pra sorte. E ele pensa, já que eu não sei quase nada sobre magia agora, eu tenho que ser selecionado o mais cedo possível, para escolher um assunto que eu possa ao menos tentar. E isso realmente é uma droga, já que eu passei um ano inteiro apenas estudando a magia negra. O professor então dá aquela pegada de leve na bola, e ele fala, os primeiros alunos a escolher o seu assunto são estudante Hansi Ha. O protagonista então fica pensando que ele finalmente estava a salvo. Ele então acaba abrindo seu sistema, e ele fala, como eu ainda não estou apto à operação de mana, eu vou pular as matérias como foco e prática. E também vamos pular os cursos que não foram mencionados no romance original. E também aqueles que parecem muito surpreendentes. E por que todos esses títulos de cursos são tão difíceis assim? Então ele lê Estudo de Hidrologia e Rituais. Ele fala, bom, parece muito difícil, mas era o único curso fácil. Além disso, é um curso teoriano. Então se eu memorizar tudo, de alguma forma eu conseguiria. Os estudantes então falam assim, aquele cara escolheu Hidrologia. Vamos simplesmente ignorá-lo. Certeza que ele está preparando as bases para nós. O protagonista então pensa, se eles realmente conhecem o Hansi Ha, no qual eu estou familiarizado, então esse tratamento é bem natural. E eu realmente acho que eu tenho que escolher os outros dois temas restantes e me sentar o mais rápido possível. Ele então acaba observando um curso e ele fica se perguntando se aquilo realmente era possível. Porém, nessa hora, a cena acaba mudando. E ele pensa, antes de morrer de excesso de trabalho e acabar nesse romance, eu era estagiário veterinário. E essas 3 matérias parecem bem semelhantes às minhas matérias, que é ciências veterinárias. Primeiro, o estudo de hidrologia e rituais. Foi escrito com os princípios de hidrologia únicos desse mundo, mas eu definitivamente posso aplicar as fórmulas matemáticas que eu conheço. O próximo é anatomia de monstros. Estudo básicos de domínio e comportamento. E eu estou um pouco preocupado com isso daqui, mas já que eu trouxe esse cara comigo, é melhor eu fazer um bom uso dele. Porém ele fala que não agora, já que o dragão tava querendo sair da mochila dele, então ele empurra o dragão de volta pra dentro da mochila, já que havia muitas pessoas ao redor observando eles. Ele então pensa, de repente um dragão nascido quando o Hansi Ha nem conseguia lidar com mana, isso é só implorar para ter suspeita sobre a minha cara. Ele então se levanta e vai embora. A cena então acaba mudando e ele fala, aqui está, um lugar onde você vai poder correr livremente. E ali era o subterrâneo da masmorra de treinamento da academia de Ardell. Ele então pensa, eu compreendi a teoria até certo ponto, e é hora de sincronizar nossa domação. Ele então fala, um ingresso para a sala de prática para iniciantes, por favor. O homem então fala que ele vai confirmar, porém o homem acaba observando aquele filhote de dragão, e ele fala, mesmo sendo apenas um filhote, trazer um dragão para a sala de treinamento para iniciantes? Então, por favor, forneça o nome dos 2 participantes. E ele fala, eu sou Hansi Ha, um aluno do 2º ano. E na hora que ele foi falar o nome do dragãozinho, ele se pergunta qual era o nome dele, já que ele não sabia. Porém o dragãozinho fica olhando com um olhar de que ele não sabia nem o próprio nome dele, meio que implorando para ele dar um nome para ele. O Han então pergunta se ele queria um nome legal. Ele então pensa, bom, que tal, já que você é um dragãozinho, Yongigari. Porém o dragão não pareceu que gostou muito bem desse nome não. Ele então fala, bom, eu acho que eu sei, Karchatodonsaurus. Então isso, na minha época isso era bem legal. E o dragão tava quase matando ele por dar esses nomes ridículos. Ele então fala, então quer dizer que isso também não é bom, né? Você é bem exigente. Então, que tal Basilisk? E dessa vez parecia que o dragão tinha gostado daquele nome. E o protagonista fala que era um problema, já que ele entendia muito bem tudo o que estava acontecendo. O homem então fala, então vou registrá-lo como Basilisk. No máximo 2 pessoas podem entrar em uma sala de treinamento ao mesmo tempo. E atualmente há uma pessoa lá dentro. E também há um serviço de aluguel para armas para estudantes. O Han então pensa assim, cara, isso é péssimo. Mas agora não é hora de ser exigente com armas. Eu deveria ser grato por qualquer coisa que eles me dão. O Han então fala que ele está pronto. E o homem fala, então abrindo a sala de práticas de iniciantes, portão 1, Hansi Ha e Basilisk do 2º ano estão entrando. E assim que eles entram pela porta, eles simplesmente vão parar dentro de uma floresta. E ele fala que aquela qualidade de paisagem era realmente muito insana e bonita. Ele então acaba vendo alguns cubos coloridos. E ele fala, bom, isso tá parecendo slime. Mesmo que seja um monstro de baixo nível, ele realmente precisa parecer tão fraco desse jeito? Mas de qualquer forma, Basilisk, está vendo aquelas coisas ali, aqueles blocos? Agora vamos explodir todos eles. A cena então muda e o Basilisk estava destroçando todos aqueles slimes. Porém o Han não estava gostando muito daquilo não. E ele fala, é como se os instintos de dragão do Basilisk tivessem despertados. E a criatura aterrorizante de antes se foi. E agora é como se fosse um peixe na água. Bom, o Basilisk indo bem, eu acho que é hora de eu praticar um pouco também.
De repente então o Han é atacado pelas costas, porém rapidamente ele consegue se defender com seu escudo. E ele se pergunta o que era tudo isso. E quando ele acaba olhando pra frente, ele percebe que havia muitos daqueles caras. Ele então fala que pra derrotar aquelas coisas, ele tem que eliminar elas tudo de uma vez só. Ele então fala: Basilisk, você já se aqueceu, não já? Então vem até aqui. Vamos fazer o que fizemos antes, mais uma vez. Então derreta aqueles cubos de açúcar agora. O Basilisk então acaba lançando uma rajada de fogo gigantesca na direção daqueles slimes. E em alguns instantes ele acabou destroçando todos eles, o que acabou deixando o Han muito impressionado com o poder do Basilisk. O Han então feliz fala que o Basilisk fez um bom trabalho e que eles vão continuar eliminando todos eles. Então, meio-dia depois, os dois já estavam completamente exaustos no chão e eles não estavam mais aguentando matar tantos slimes desse jeito. O Han então fala que ficar alterando entre a magia de domesticação e o ataque do Basilisk fez toda aquela prática ser muito exaustiva pra ele. Ele então pensa: um dragão que executa muito bem um humano, eu realmente tenho que dar algo gostoso pra ele comer quando voltarmos. De repente então ele acaba escutando uma voz falando que não estava certo, e ele fica se perguntando de onde estava vindo aquela voz. E quando eles vão observar, né, porque os caras é curioso, eles então acabam encontrando uma garota com seu pet. A garota tava gritando por seu lobo parar de brincar, e assim pegar todos aqueles bastardos daqueles slimes. Porém o lobo não parecia que tava obedecendo muito bem as ordens dela não, e o Han só tava conseguindo se perguntar quem poderia ser aquela menina. A garota então implora pro seu lobo ficar parado. O Han então fala: não é desse jeito, um cão infernal, você realmente não deveria tratar ele desse jeito. Ela então fica gritando pra ele se sentar, porém o cão infernal acaba virando as costas e indo embora. Ele então segue ele e fica se perguntando pra onde que ele foi parar, já que ela não conseguia mais ver ele. Ela então com muita raiva fala assim: só espere até eu te pegar que você vai ver só. Porém ela acaba escutando uma pessoa falando assim: bom garoto, apenas sente e fique deitado. E quando ela acaba olhando pelos arbustos, ela vê que o cão infernal estava bem ao lado de um homem bem calmo, e ela pensa que aquele era o Han Sihah do segundo ano. O Han então fala: esse cão infernal é seu, não é? E eu vi antes como você estava treinando ele, mas não é assim que se domestica um cão infernal. E ela fica se perguntando o que ele estava falando. E ele fala: você parecia bem irritada. Se o domador ficar muito excitado, o cão infernal ficará ainda mais animado com isso. Ela então não podia acreditar que aquele Han Sihah estava dando realmente conselhos a ela. Então é dito, na Academia de Ardell, a escola mais prestigiada do Império, a dela, a maga da terra que nunca ficou abaixo do terceiro lugar. Embora ela seja uma plebeia e muitas vezes ignorada apesar do seu talento natural, poucos eram os que conseguiam se igualar às suas habilidades. Mas mesmo assim, graças ao sistema de loteria para os exames de admissão, ela acabou ficando presa na matéria mais fraca dela, que é a domesticação básica. E ela fala: eu sei que as minhas habilidades de domesticação são muito fracas, e é por isso que eu vim praticar aqui. E o meu oponente é o Han Sihah, que nem sequer conseguiu domar um slime no seu primeiro ano. E há rumores de que ele era obsessivo por magia negra, e eu vi com meus próprios olhos quando ele estava chorando em dias sombrios. No entanto, o que é que tá acontecendo agora na minha frente? Como esse desgraçado conseguiu domar tão facilmente assim um cão infernal? Ela então acaba perguntando como que ele conseguiu fazer isso. Ele então fala: eu não fiz absolutamente nada, mas parece que ele está muito mais calmo agora. Então por que você não o leva embora? Ela então acaba pegando seu pet nos braços, e assim ela acaba agradecendo o Han. O Han então pergunta assim: mas por que você escolheu um cão do inferno? É bem difícil quando o assunto é a domesticação pela primeira vez. Ela então fala: é um monstro muito difícil e tem uma pontuação muito alta, e eu tenho que ficar em primeiro lugar no exame de domesticação básica. O Han então fala: ah tá, é que eu achei que você gostava de banhos de lama ou algo assim. E nisso a garota fica muito brava com essas falas. Ela então pensa: ele é um nobre, mas está falando comigo, uma plebeia. E o que é isso aí ao lado dele? Poderia ser um filhote de dragão? Você está apenas no seu segundo ano e já está domesticando um dragão e trazendo pra cima? O Han Sihah que eu conhecia é completamente diferente desse. Ela então pensa: eu acabei acompanhando o Han Sihah, mas talvez não seja tão ruim assim, não é? Talvez eu possa obter algumas dicas sobre como domar o Hellhound. Ela então fala: é aqui que você foi antes, certo? E o Han responde que sim. Então ela fala que parece que foi reiniciado depois de quase todos serem apagados. Ela então fala: isso daqui é um campo de treinamento, então apenas observe. E assim ela acaba sacando sua espada. Ela então acaba lançando um golpe mais tão forte no slime, que acabou arremessando o coitado pra muito longe, fazendo até um rastro pelo chão. O Han então pergunta por que ela estava fazendo uma abordagem tão difícil assim, e pergunta se ela gosta de enterrar coisas vivas. Aí ele então, com muita raiva dele, pergunta se ele queria que ela enterrasse ele junto com eles. De repente então, o slime foi atacar a garota, porém o Han acabou defendendo ela, falando que estava atrás dela, e a garota toda envergonhada falou que ela sabia disso. Ele então fala: sério? Então isso é um alívio, então vamos embora. Porém na mente dela ela pensa assim: na verdade eu não tinha ideia que aquele monstro estava se aproximando por trás, e a precisão mágica que eu acabei de ver também não é de um iniciante. Então quem que é esse cara na verdade? De repente então, uma luz azul acaba cercando eles. O Han então pergunta
pergunta pra ela se sempre teve uma armadilha naquela masmorra. Ela então responde que ela também não sabia. De repente então, uma pessoa acaba entrando na sala do diretor e fala: diretor, isso é uma emergência e há um problema no campo de treinamento da masmorra para os iniciantes. O diretor então pergunta se houve algum erro no feitiço e pergunta quem que estava dentro daquela masmorra para iniciantes agora. E o homem fala: é a aluna do segundo ano, a Della, e também o jovem Han Si-ha. O diretor então, escutando isso, fala que isso era muito ruim. Ele fala: se for a Della, ela poderá ficar bem, mas pro Han Si-ha pode ser tarde demais. Um cara sem talento e nada a oferecer não tem chance de sobreviver àquela masmorra com aquele defeito. E assim vemos uma criatura gigante e medonha na frente dos dois garotos. Então é dito: se houver um erro na fórmula mágica da masmorra, os monstros se tornam anormalmente mais fortes e maiores do que o adequado para o nível da masmorra. E as chances do Han Si-ha sobreviver são quase inexistentes. Então é melhor se prepararem. A Adele então fala: olha como esses slimes bugados deixaram a grama preta e carbonizada. Ela então fala que não importa o quantos ela derrote, eles sempre continuam voltando. E ela fala que quando ela sair de lá, ela nunca mais vai olhar para uma salada de slime. Meu Deus do céu, né? Quem faz salada com slime? Mas vamos prosseguir, né? O Han então, observando aquilo tudo, ele pensa: mesmo que a gente tenha sido bombardeado por uma horda de slimes há muito tempo, essa garota está surpreendentemente muito bem ainda. E as suas habilidades domésticas são muito básicas, mas ela lida com a magia de terra em um nível muito avançado. Será que a sua verdadeira identidade é um mago da terra destinado a se tornar um grande feiticeiro? A Della, certo? Não, mas isso é sem chances. A feroz Della não é alguém que estaria rolando em um campo de treinamento introdutório como esse. E o mais importante de tudo, ao contrário da história original, ela parece ser muito bondosa. E é claro que ela pode ser um pouquinho irritante, mas ela não despreza abertamente o notório perdedor Han Si-ha. Então isso significa que ela deve ter um bom caráter, certo? A Adele então pergunta por que ele estava continuando acenando pra si mesmo em vez de lutar. E ele fala que não era absolutamente nada. Ele estava apenas calculando o tempo. E ele fala: se você contar o tempo desde que entramos na masmorra, já deve ter mais ou menos 3 horas. E por que não há notícias nenhuma? Será que eles não sabem que estamos presos? E ela fala: agora que eu pensei nisso, lá fora só se passaram uns 30 minutos. Então não há nada que possamos fazer agora. Eles garantirão que o tempo interno da masmorra fosse mais devagar que o externo, para que assim todos os alunos possam treinar corretamente. Ele então fala: então mesmo que eles descubram a situação e venham nos resgatar, isso significa que teremos que aguentar aqui por mais algumas horas. Mas se tivermos que continuar nesse lugar, isso vai parecer que vai ser impossível de sobreviver. A Adele então fala: por que você está dizendo algo tão azarado assim? Você está sugerindo que simplesmente ficamos sentados aqui esperando pra morrer? E ele fala que é claro que não. Ele então fala: por favor, me ganhe um tempo. Ela então pergunta por que ele queria tempo. E ele fala: você verá. Só impeça que alguns slimes se aproximem. E pode ter certeza que não vai demorar muito tempo não. Ela então fala se ele queria que ela lidasse com todos aqueles slimes sozinha. E o que ele iria fazer enquanto ela estava fazendo isso? Porém o Han já tinha ido embora e estava completamente ignorando ela. Ela então fala: se você não tiver consertado isso depois de um tempo, e depois eu ter usado toda a minha magia pra ganhar tempo, você pode ter certeza que você estará morto de verdade. E o Han fica pensando que ela realmente não parecia uma pessoa má. O dragãozinho então fica um pouco aflito. E o Han fala: não se preocupe que eu tenho um plano ainda pra tudo isso. E ele fala: o método de lidar com a masmorra com problemas também é uma parte que aparece na série original. E é um episódio que visou destacar a diferença entre habilidades do protagonista Li Han e também do Han Si-ha. E nessa cena, o Han Si-ha tentou um método, mas acabou falhando miseravelmente. Ele então acaba observando algumas plantas e fala que ele encontrou. E ele fala: Basilisk, reúna todas as videiras que parecem com essa e traga todas elas para mim. E ele pensa: o Han Si-ha usou esse método e acabou amaldiçoado pelos leitores pelo resto da sua vida. Mas sinceramente, não acho que o Han Si-ha seja burro o suficiente para merecer isso. A Adele então pensa: já é muita magia para eu usar, mas parece que eu estou chegando ao meu limite. Então por que o Han Si-ha está demorando tanto assim? O Han então acaba aparecendo falando que finalmente ele terminou. Então vemos que tinha um quadrado simplesmente feito daquelas videiras. Ele então pergunta por que ele fez uma barricada de planta. O Han então pede para ela entrar agora mesmo naquela barricada. E ele fala: um método é simples, apenas corra e venha pra cá. Então é dito: construa uma barricada e mate os monstros fora dela. Mas o Han Si-ha perdeu 2 pontos chaves, e é por isso que ele falhou: a amplificação de fogo e magia. Mas agora mesmo eu tenho a capacidade de controlar ambos. Ele então acaba levantando a sua mão e conjurando um poder, e esse poder acabou virando um arco e várias flechas. Ele então fala: finalmente deu certo. Tudo que eu preciso fazer agora é adicionar magia e fogo a essas flechas mágicas. E com Basilisk isso vai ser muito fácil. Ele então pede pro Basilisk queimar todas elas. E assim todas aquelas flechas ficaram incandescentes. Ele então lança todas aquelas flechas para o alto como se fossem fogos de artifício. E assim que as flechas acabam chegando no solo, acaba queimando todos aqueles slimes.
slimes. Ele então pensa, isso é sério mesmo? Isso é a magia daquele Hansi-Ha sem esperança nenhuma? Você enterrou os slimes por aqui, e os restos deles se espalharam por todo o chão, certo? Então, o veneno do slime tem prioridade de explodir quando entra em contato com a magia de fogo. E em situações como essa, basta apenas usar um pouco de magia e liberar um incêndio, e assim tudo vai se resolver calmamente. A Adele então fala, você também planejou que a tempestade de fogo não atingisse essa barricada, certo? E ele fala, boa observação. Essas videiras têm um efeito resistente ao fogo, e agora que queimamos tudo ao nosso redor, vamos apenas descansar até o resgate chegar. A Adele então pensa, de todas as pessoas, o Hansi-Ha foi aquele que me salvou. Os nobres da Academia de Ardell normalmente não se importam com plebeus, e eles realmente não se importam com pessoas igual a mim, se elas vão morrer ou viver. Mas qual que é o motivo dele pra ter me salvado? O Han então pergunta pra ela por que ela estava olhando pra ele desse jeito, e se ela não estava grata por ele ter ajudado ela. E ela fala, eu estou grata apenas um pouco, mas só um pouco. Afinal, teoricamente eu estou te devendo a minha vida, não é? E ele fala, ótimo, se você está grata então, será que você poderia me fazer um favor? A Adele então fala que se for algo que ela possa fazer, não tem problema, mas se for alguma sugestão bem excessiva e assustadora, ela não tem certeza se vai poder ajudar o nosso protagonista. Ele então pede que ela mantenha segredo sobre aquilo, sobre ele ter domado um cão do inferno. Ele então fala, eu peguei esses slimes de uma só vez, e eu também fiz uma barricada com videiras, então tudo que aconteceu aqui hoje, apenas mantenha em segredo o quão ótimo eu sou. A Adele então fica pensando que havia algo de muito errado naquilo ali, já que não fazia muito sentido ele querer se ocultar desse jeito. Ela então fica pensando que tipo de pessoa era ele. Depois a limpeza da masmorra foi lidada de forma vaga. Os professores, embora perplexos sobre o motivo do erro da masmorra, acabaram distribuindo itens como recompensa aos alunos que fecharam a masmorra sem ferimentos graves, e até os chamou para a reitoria. E bem, se eu acumular itens, eles serão úteis para a graduação. Só que há uma coisa mais importante agora. O protagonista então acaba chamando o Basilisk. O sistema então do Basilisk acaba abrindo, e estava lá, sempre um dragão vermelho e alegre, bastante sincero sobre queijo e muito amigável com você. Nível 5, mana 53, força 63, agilidade 38 e inteligência 13. Sopro do dragão de fogo nível 3 e chama de defesa resistência lutóxica. E ele fala, bom, a habilidade de sopro do fogo aumentou muito com todos os sopros de fogo da masmorra. E além disso, a resistência tóxica, essa habilidade deve ter vindo daquele bug nos slimes. E eu realmente não sei o que aqueles magos negros estavam criando no porão. Mas esse carinha aqui, não só porque ele é um dragão, mas porque ele é um filhote com excelente talento. A taxa de crescimento é incrível, e o controle delicado da respiração em imensa quantidade de mana. Esse carinha aqui realmente é um monstro avassalador em todos os aspectos. Então, já que ele está agora nas minhas mãos, eu vou criar ele adequadamente. Ele então fala, eu passei por muitos problemas para cuidar de você, e você sabe o que significa isso? Você tá vendo isso daqui na minha mão? Isso daqui na verdade é uma esfera de slime. E ele pensa, aquela pessoa de cabelo curto tratou isso como lixo, mas no original é um item super potente. E ele fala, parece muito gostoso, certo? Será que você queria experimentar uma coisa dessas? Porém o dragãozinho tava fazendo uma cara de nojo ao ver aquilo. O protagonista então fala que aquilo realmente era delicioso, e que era pra ele pelo menos tentar provar aquilo. E já que ele não comeu nenhuma vez na vida dele, não tem como ele saber se não é gostoso. E o protagonista pensa assim, nem eu mesmo tentei comer isso, e eu jamais vou tentar comê-lo durante a minha vida. O dragãozinho com má vontade acaba comendo aquilo. E meus amigos, coitado do dragãozinho, porque depois dele comer aquilo ele soltou uma vomitada de cria ali. E o protagonista fala que aquilo com certeza deveria ter um gosto horrível, mas ainda assim, as estatísticas do Basilisk também foram afetadas, e algumas das suas habilidades como a mana e a resistência à toxina acabaram aumentando. E o Han acabou ficando muito impressionado, já que foi muito rápido. Ele então explica que as orbes de slimes condensam as habilidades inerentes do slime, aumentando assim as estatísticas do consumidor. E só dele comer um, aumentou até mesmo o atributo básico de mana, o que normalmente leva muito tempo para ser aumentado. E ele provavelmente notou uma mudança sutil, e depois de comer aquilo, o instinto dele falou mais alto, o instinto de ficar cada vez mais forte, fazendo assim o seu apetite aumentar muito por aqueles itens. Nessa hora então, o Basilisk acaba atacando a mochila e comendo tudo. Nisso, o sistema dele começou a bugar muito, de tanto Basilisk subir de nível, e também de tanto seus atributos serem melhorados. De repente então, o Han acaba escutando uma batida na porta, e de repente, a Adele acaba abrindo a porta chamando ele. Ela então fala, então quer dizer que você estava aqui, não é? O Han então fica se perguntando o que aquela menina de cabelo curto queria, e ele fica se questionando se ela também foi chamada pra reitoria pra receber itens. Ela então pergunta se ele realmente não se importava com aquilo, já que ela resolveu todo aquele caso sozinha. Ela então contou pra todo mundo que foi ela que resolveu os erros dos slimes, e também que ela iria comprar mais itens, e pergunta se ele tinha escutado sobre isso também. O Han então pergunta o que ela queria dizer com isso agora, já que ele
realmente não estava se importando com isso. Ele então pergunta se ela poderia baixar um pouco o tom de voz dela, já que os ouvidos dele já estavam doendo muito. Ele pensa que era muito mais importante ele preservar a vida dele do que os itens. E um aluno na academia de Ardell fechou uma masmorra, e foi Hansi-Ha que estava na beira do fracasso. Isso é muito sensacional, e rumores acabaram surgindo, como se magia negra foi usada ou ferramentas amaldiçoadas foram empregadas. E eu realmente não quero me tornar um famoso assim nesse romance. Ela então fala, se for simpatia, você guarde pra você. Eu realmente também não quero isso pra mim. Ele então pergunta por que ele estaria fazendo simpatia, já que ele nem sabe quem é ela. Ela então acabou ficando indignada com ele, já que ele não conhecia ela. Ela então pergunta como que ele poderia não conhecer ela. E ele só conseguia tampar seus ouvidos, já que ela tava gritando demais. E ele fala assim, eu realmente preciso te conhecer? Qual que é o seu nome? Ela então fala que o nome dela era Adela. Adela Estivia. E isso acabou deixando o Han muito impressionado com aquilo. Ele então se lembra, Adela, o único grande mago de origem popular que sempre esteve no top 3 da Academia de Ardell. Uma das personagens principais que cruelmente enterrou o Hansi-Ha vivo no original. Ele então fala, por quê? Agora você pensa sobre isso, você sabe quem eu sou? E ele pensa, com certeza eu sei quem você é, aquela que vai me matar no futuro. E ele pensa, repetindo na minha cabeça as palavras sem sentido até agora diante da pessoa que cobrirá meu túmulo com terra. Eu estou simplesmente impressionado comigo mesmo. Será que eu estou ficando louco em apressar a minha própria morte? Ela então fala que de qualquer forma, se não for simpatia, tá tudo bem. E ela fala assim, mas a propósito, você se olha no espelho com frequência? Ele então pergunta por que ela tava perguntando uma coisa tão estranha dessas. Ela então acaba puxando ele pra frente de um espelho. E ela fala, é melhor você olhar agora mesmo. E eu realmente não consigo imaginar uma pessoa que virá até a reitoria para receber qualquer coisa com uma aparência tão deplorável que nem a sua. E mano, isso daqui é simplesmente uma das formas mais educadas que você pode falar pra chamar uma pessoa de feia. E na hora que ele se olha no espelho, ele fica indignado, já que ele não tava conseguindo acreditar que ele tava só o bagaço daquele jeito. E ele fica se perguntando como que ele ficou com uma aparência tão pobre e suja desse jeito. E ele pensa que qualquer um que visse ele desse jeito iria pensar que ele realmente é um cara muito sombrio. Agora ele entende que as pessoas estavam evitando ele não era porque tinha medo dele, e sim porque talvez todas as pessoas que viam ele acabaram ficando com muito nojo dele, já que ele tava imundo. Ele então fala, por agora eu acho que eu vou dar um trato primeiramente nesse meu cabelo. Então a cena acaba mudando no dia seguinte, na sala de aula da academia. De repente então o Han acaba chegando na sala, e todos ficam se perguntando quem que era aquele rapaz, já que ele parecia muito familiar pra eles. As pessoas então ficam reparando na cor de cabelo dele e ficam se perguntando se poderia ser o Hansi-Ha. Porém, quando eles observam o rosto do Hansi-Ha, eles falam que não poderia ser ele, já que o rosto dele não estava absolutamente nada sombrio, e que nesse momento ele estava parecendo uma pessoa completamente diferente. E eles falam que aquilo era como se tivesse trocado duas pessoas de lugar. E o Han só conseguia pensar que ele estava escutando tudo que eles estavam falando. De repente então, um homem acaba chegando na frente dele e fala assim, é realmente o Hansi-Ha? Será que você fez algum tratamento polimorfo ou algo do tipo? Diga-me onde você conseguiu isso agora, já que coisas boas assim devem ser compartilhadas, você não acha? O Han então pensa, esse lourinho na verdade é o Crack e ele é de origem pública. Motivado pelo complexo de inferioridade sobre a sua história e talento ambíguo, ele costumava mandar o patético Hansi-Ha como seu lacaio para satisfazer a sua superioridade. O garoto de cabelo vermelho então pergunta para o Han se ele estava envergonhado de falar, e mudar só um pouco o corte de cabelo não ia mudar absolutamente nada na maneira patética dele de falar. E o Han só fica pensando assim, será que eu realmente não posso simplesmente ignorar esse cara? O cara então debochando da cara dele fala assim, então quer dizer que cortar o cabelo fez você perder a cabeça, não é? O Han então fala que não tinha absolutamente nada para falar com ele, e por isso que ele estava apenas ignorando tudo que ele estava falando. O garoto então pensa se ele estava ficando realmente louco, e ele fala que um cara como o Han, que foi abandonado pela própria família, que vive por aí se rastejando que nem um lagarto, como que ele poderia ter tanta marra desse jeito? O Han então fala que tem algo que ele possa acreditar, e possa se dizer que está bem do lado dele. De repente então, o Han acaba abrindo a sua mochila e chamando Basilisk. Ele então se vira pro cara e pergunta se ele poderia repetir novamente aquelas palavras que ele acabou de dizer, enquanto Basilisk já estava indo em direção ao cara para queimar ele inteiro. Se vocês querem continuação dessa obra, deixem muitos likes aqui e muitos comentários. Vamos tentar bater a meta de 1000 comentários e 8000 likes, eu tenho certeza que vocês vão conseguir. Os membros têm acesso antecipado aos vídeos e veem os vídeos sem anúncios também. Se torne membro aqui com o link da descrição. Até o próximo vídeo e valeu!